Olá, queridos, graças a Deus estamos de volta. A aula de número 10 é a nossa última aula desse módulo aqui do Discipulado nível 1. É a nossa última aula hoje, a aula de número 10, falando sobre o batismo e a ceia do Senhor. Então, é importante nós termos em mente a importância do batismo, participarmos da ceia do Senhor. Todo cristão que aceita Cristo como Salvador da sua vida, ele tem que anseiar por esse momento tão maravilhoso. O batismo tem que ser algo desejado, porque Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Então é importante nós que aceitamos a Cristo almejar, o batismo, querer nos batizar para participarmos do corpo e do sangue de Cristo, que são esses dois emblemas sagrados que é representado ali todo mês na ceia do Senhor, o pão que simboliza o corpo e o vinho que também simboliza o sangue de Cristo Jesus. Então é importante nós atentarmos para essa última aula desse módulo, porque ao final desse módulo nós estamos preparando os alunos para o batismo, porque é um passo mais sério que o aluno vai dar, mas é experimentar algo novo e maravilhoso para a sua vida. Então, que todo cristão deseje se batizar, porque você está firmando um compromisso mais sério com Jesus. Você está dando um passo para um crescimento, também para uma posição que tanto vai requerer de você uma postura, um posicionamento, uma vida agora trilhando um caminho mais sérios, compromissos e responsabilidades também maiores, mas isso é grandioso. Deus, ele está no controle de tudo. Primeiro objetivo aqui desse estudo de hoje é explicar a base bíblica e o significado do batismo. Esse é o primeiro objetivo, explicar essa base bíblica, ou seja, mostrar que o batismo ele é bíblico e o significado do batismo. Você, aluno, atente bem para essa aula, porque aqui você vai compreender, você vai dar um passo a mais. E aqui é o divisor de água na sua vida. Eu estou preparado para assumir um relacionamento mais sério ou eu quero ficar aqui na mesmice? Então, é preciso atentar bastante para essa aula. E o segundo ponto aqui, objetivo, é explicar a base bíblica e o significado da ceia do Senhor. Então, nós vamos nos deter a esses dois pontos importantes, apresentar a declaração, isso aqui é o terceiro, apresentar a declaração doutrinária das igrejas, a respeito do batismo e da ceia do Senhor. Então vamos lá, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são ordenâncias, ou seja, são mandamentos específicos dados por Jesus aos seus discípulos que contêm um significado simbólico a serem celebrados pela igreja até a volta de Cristo. Todas as vezes que nós vamos participar de um culto de ceia, o próprio apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, da mesma forma, ele tomou o vinho, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele diz: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja,
A ceia ela é simbólica e a ceia também ela é profética, porque Jesus está dizendo, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, ela é também um memorial, por isso que nós temos que estar todos os meses celebrando, porque a ceia do Senhor, ela tem esses símbolos importantes. Então, nós devemos estar atentos. É por isso que o batismo e a ceia do Senhor são ordenâncias. Fazer isto em memória de mim, ou seja, eu estou ordenando a vocês que vocês façam isso em minha memória. É um memorial, que vocês não se esqueçam do sacrifício, desse ato de amor, essa entrega que Cristo fez por cada um de nós. Então, comece a tentar e levar a sério o propósito da ceia, porque você vai cada dia estar sendo enriquecido. Outra coisa importante aqui, queridos, o significado do batismo. O batismo é um ato pelo qual anunciamos publicamente que, mediante a fé, nos unimos a Cristo, sepultando em sua morte nossa velha vida e começamos, pelo poder de sua ressurreição, uma nova vida. Mateus 28, 19, nós vimos claramente na aula passada a citação desse versículo, que ele diz, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, essa é a proposta do batismo. Ele fala que, ele fala assim, e começamos pelo poder de sua ressurreição em uma nova vida. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Atos 8, 12 e também Atos 2, 38. Então essa é a finalidade do batismo. Aquele que é batizado, ele está demonstrando para o mundo e para as pessoas. O batismo em água, ele é um testemunho público que você de fato se arrependeu, que você mudou de vida, que você é uma nova criatura. É tão importante que o batismo por imersão, ele é uma comprovação de um sepultamento. A figura de um sepultamento, por exemplo, quando você é submergido, ali é um sepultamento. Quando você ressurge, ali é uma simbologia de um novo nascimento. Ou seja, o velho homem ficou sepultado e o novo homem ressurgiu. Então, o batismo em água, ele é um testemunho público de que você de fato se arrependeu dos seus pecados. Você está testemunhando para as testemunhas que ali estão, de que de fato você está assumindo um compromisso mais sério. Você está testemunhando de que você agora é uma nova criatura. O batismo é uma ordenância de Jesus. Cristo foi batizado. Você vê ali em Mateus capítulo 3, verso 13 ao 16, quando João Batista estava batizando ali no Jordão. Jesus foi até João. João, a princípio, não quis batizar e Jesus disse assim, olha, me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus, ou seja, eu vim foi para isso. Então João batizou Jesus. Então é uma forma que ali de uma validação, até foi a partir dali que Jesus começou, foi conduzido ao deserto e depois dali, da volta, Jesus começou a pregar a palavra de Deus. Então, ele mesmo ordenou a seus discípulos que praticassem o batismo. Então, Jesus, ele deu exemplo. Primeiro, ele foi batizado. Segundo,
ele ordena aos seus discípulos que batizassem. Mateus 28, 19. Para ser batizado são necessárias duas condições, absolutamente indispensável. Primeiro, fé e arrependimento. Atos 2:38, o batismo deve ser realizado em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, querida, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós precisamos ter esses dois itens importantes. É primordial que fé e arrependimento. Fé para crermos que Jesus Cristo morreu. Isso é fé. É por isso que tem muita gente que não acredita até hoje que Jesus morreu. A ausência de fé. É a fé que nos leva a crer no sobrenatural, no invisível. É pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados por Deus, somente por meio da fé. Então nós vamos ver exemplos de grandes homens de Deus que decidiram viver por fé. Então, a outra questão aqui é arrependimento. Sem arrependimento não tem convenção. Sem arrependimento não tem mudança. É por isso que a Bíblia diz, Salomão diz, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, sem arrependimento não há confissão. É por isso que tanto em Mateus 3 e em Mateus 4, você vai ver a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus. Todos os dois começaram o seu ministério com uma mensagem de arrependimento. João Batista convidou o povo de Jerusalém daqueles dias ao arrependimento, chamando eles até de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus. Jesus, sabendo que João Batista tinha sido preso, voltou da onde João Batista parou e ele começou o seu ministério ali, iniciando com uma mensagem também de arrependimento. Ele fala terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas, raiou-lhes a grande luz, e diz assim, e desde então começou Jesus pregar, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo quanto a de João Batista também, o foco principal era o arrependimento. Então o comentador está dizendo aqui que se você não tiver fé e não se arrepender, não está apto para o batismo. O batismo não transmite graça, não leva pecados, nem tampouco salva. Ele é um sinal visível de algo que ocorreu no coração daquele que creu na obra de Cristo e decidiu segui-lo. Ou seja, é por isso que eu falei que o batismo ele é um testemunho. Ele é um testemunho de que você se arrependeu, de que você agora mudou de vida, de que você agora é uma nova criatura. É por isso que ele está dizendo que o batismo aqui, ele não revela graça, como ele falou aqui, não transmite graça e não leva pecados. Ou seja, o batismo, ele é uma comprovação de que a graça de Deus te alcançou e você foi perdoado. Ou seja, ele é o ponto de partida para você testemunhar para o mundo que você de fato se arrependeu, você confessou seus pecados e agora você quer assumir um compromisso mais sério. Então, essa é a finalidade do batismo. Agora, importante aqui, o significado da ceia do Senhor. Vocês entenderam aí o que é o batismo? Vocês entenderam qual é o propósito do batismo? Vocês entenderam que o batismo ele é um testemunho público. Você está testemunhando para o mundo. Então vamos para o significado aqui da ceia. O significado da ceia. A ceia do Senhor
ela foi instituída pelo próprio Jesus, na noite em que foi traído durante a celebração da Páscoa. Os judeus, ele é dos judeus, né? A Páscoa dos judeus. Ela é um memorial do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Quando ele levou sobre si os nossos pecados, Mateus 26, 26, vale enfatizar que a ceia é um memorial. O pão é pão mesmo e o vinho é vinho. Não há transformação em momento algum no corpo e sangue de Jesus. Então isso é bem específico, isso é bem claro, que a gente tem que entender que a ceia ela é um memorial, tanto o pão quanto o vinho, eles representam, é representativo. Então, não é que o pão se transforma no corpo e nem o vinho se transforma em sangue, como muitos até falam por aí. No momento da oração, aquilo se transformou. Não é verdade. Então, a ceia é algo simbólico. Foi instituída pelo próprio Jesus. Como ele mesmo diz, a leitura deixa isso bem claro. Quando ele pega o pão e partiu e tem dado graça, ele diz: esse pão ele representa o meu corpo. Ele não é o meu corpo, ele representa de forma simbólica. E este vinho, ele também simboliza o meu sangue. Assim, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida. Nós estamos ingerindo simbolicamente este vinho para que nós também tenhamos vida. Então é uma forma simbólica. Todos os cultos de ceia, o pastor sempre tem esse cuidado de explicar que a ceia ela é simbólica. O pão representa o corpo. É por isso que o comentador diz assim, o pão é pão e o vinho é vinho. O pão não é carne e o vinho não é sangue. São símbolos. Eu sei que as pessoas compreendem isso, são símbolos, né? Então, o pão e vinho apenas representam de modo simbólico a morte de Cristo em nosso favor. Jesus disse: fazei isto em memória de mim, certo? Aqui ficou bem subentendido, né? Que nós tenhamos esse cuidado para não fazer essa confusão. Porque eu poderia entrar em outros assuntos, mas estou falando para novos convertidos, então não vou entrar em outros assuntos, mas ficar naquilo que nós estamos estudando aqui, tá bom, queridos? Então essa aula de hoje ela está se findando. Creio que os alunos que ouviram, que estão atentos a esse estudo, compreendam, pesquisem na apostilas que vocês têm em mão. Está tendo aí os versículos, né, que você pode acompanhar, conferir, porque na aula não dá para nós citar todos os versículos, para que a aula não fique muito grande. Então, eu creio aí que em casa vocês vão conferindo, acompanhando a leitura e conferindo os versículos por versículos, e qualquer coisa nós estaremos tirando as dúvidas. Para os alunos aqui da classe, né, da Luz do Mundo, nós vamos passar uma avaliação para avaliar os alunos, para sabermos o que tem absorvido durante todas essas aulas, tá bom? Que Deus abençoe, dê muita graça, e nós vamos nos ver no batismo, mas depois da prova, viu? Vamos passar aí uma prova para nós vermos até onde os nossos alunos compreenderam e qual a nota máxima que você vai tirar.
Queridos, que Deus abençoe a todos. E você aí que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí para que assim o Senhor esteja abençoando de forma extraordinária a vida de todos, tá bom? Boa aula e possamos dar um passo a mais nessa nossa caminhada de aprendizado da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.